Olá, bem-vindo a mais uma aula de teoria musical. Como já vimos, as notas musicais serão escritas e identificadas na pauta, esta que temos aqui. Além da pauta musical, já estudamos quais são as notas localizadas em cada linha e em cada espaço, sendo também possível identificarmos notas em linhas e em espaços suplementares, que servem para completar a escrita musical que existe além das linhas e espaços contidos na pauta. Superiores, quando estes aparecem acima da pauta, e inferiores, quando abaixo da pauta. Estudamos também as figuras de notas e os seus valores. Lembrando, temos a semibreve, com 4 tempos, a mínima, com 2 tempos, a semínima, com 1 tempo, a colcheia, com 1 tempo, a semicolcheia, com 1/4 de tempo, a fusa, com 1/8 de tempo, a semifusa, com 1/16 de tempo. Agora que entendemos isto, podemos começar a estudar compasso, o que é a divisão de compasso e como ela funciona com os valores das figuras, tanto de notas quanto de pausas. Primeiro, a gente vai entender com as figuras de notas para a gente entender o que é a divisão de compasso através do som. Então, o compasso é uma divisão dessas figuras agrupadas em tempos iguais. Ou seja, de 4 em 4 tempos, de 3 em 3 tempos, de 2 em 2 tempos. Quando dividimos de 4 em 4 tempos, temos aí um compasso denominado de compasso quaternário. De 3 em 3 tempos, vamos chamar esse compasso de compasso ternário. E de 2 em 2 tempos, vamos ter o compasso binário. Começamos falando do compasso simples. O compasso simples é aquele cuja unidade de tempo é representada por uma figura divisível por 2. Então temos o numerador, que é o algarismo de cima, que vai dar para a gente a quantidade de tempos. E o denominador, que indica a figura que representa a unidade de tempo. No caso do compasso quaternário, o número 4, em cima vai representar para a gente que teremos 4 tempos, e embaixo teremos outro número 4, que representará para a gente a figura da semínima, que é a 4ª parte da semibreve. Então, sendo divisível por 2, este numeral, a gente sabe que a gente está tratando de um compasso simples. Então, vendo aqui na pauta agora, a gente vai entender como o compasso será indicado e como o compasso será dividido. Então, o compasso ele é indicado no início da pauta musical, logo após a clave. Outra coisa que estudamos, que foi a clave de Sol. Então, a localização da nota para a gente, e essa identificação está sendo feita através da clave de Sol localizada na 2ª linha. Portanto, a nota da 2ª linha é a nota Sol, e assim aprendemos a identificar as outras notas que estamos estudando. Então, no início da pauta, a clave. E, após a clave, é que vamos indicar o compasso. Então, 4, numerador, indicando a quantidade de tempos, e o 4 de baixo, que nos dá a indicação da figura da semínima, que é a 4ª parte da semibreve. Sendo assim, portanto, o numeral divisível por 2. Então temos aí
claramente a representação de um compasso quaternário simples, onde terá 4 tempos cada grupo. Esses grupos ou compassos serão divididos, separados uns dos outros por barras, que são linhas verticais, indicando que um compasso terminou, para automaticamente começar um compasso seguinte. Como já aprendemos, temos a semibreve com 4 tempos. Então, no compasso quaternário, em cada compasso será preenchido os valores com apenas uma nota. Então, se eu colocar aqui uma nota Sol, contendo apenas a cabeça da nota, ela já nos dá a figura de semibreve. Portanto, essa nota de 4 tempos já preenche o compasso por inteiro. Então, temos aqui um compasso preenchido. O que faremos? Colocaremos a barra para indicar que esse compasso foi preenchido, que ele termina e em seguida começará outro. Então, no compasso seguinte, por exemplo, eu vou usar as notas usando figura de mínimas. Cada mínima a gente já aprendeu que tem 2 tempos. Então, eu posso até utilizar a mesma nota Sol, porém, figuras diferentes, nos dando valores diferentes. Então, se eu fizer cabeça de nota, sem pintar e haste, eu tenho aí uma figura de mínima. Ela tem 2 tempos. Lembrando que o compasso é quaternário. Então, como eu posso preencher esse compasso para vir a ter os 4 tempos? Eu posso colocar mais uma figura de mínima. Então, a gente vai fazer a soma. Uma mínima tem 2 tempos, mais outra mínima de 2 tempos. Eu vou fazer essa junção de 2 mais 2, que nos dará 4 tempos. Então, eu tenho aqui mais um compasso preenchido. Então, quando a gente viu lá, na aula passada, que uma semibreve tem 4 tempos e que 2 mínimas terão o mesmo valor que uma semibreve, eu disse que isso já nos daria uma ideia do que seria a divisão de compasso, Lá a gente aprendeu como equivalência de tempos, ou comparação de tempos. Então, no mesmo espaço que é ocupado por uma semibreve, é também ocupado por 2 mínimas. Quando a gente vai executar a semibreve, essa semibreve ela vai começar no início do compasso e vai terminar no final do compasso com a única execução. Será a execução da nota mais longa que a gente tem, que é a semibreve. Então, o compasso a gente vai contar dessa forma. 1, 2, 3, 4. Então, no primeiro compasso, apenas uma nota durante esses 4 tempos. Já no compasso seguinte, a gente tem 2 notas, cada uma de um tempo. Então, a primeira nota será executada no primeiro e segundo tempo. E a segunda nota será executada no terceiro e quarto tempo do compasso. Então, a execução do compasso será assim. Para essa nota, 1, 2. Para esta, 3, 4. Porém, a gente vai levar sempre a ideia de que o compasso ele é contado de maneira uniforme. Então, o compasso ele é representado no início da pauta, logo após a clave. Então, no início da execução, a gente começa essa contagem e essa contagem se segue até o final do exercício ou da música.
Então a gente vai começar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e vai se repetindo essa contagem até o final da execução. Seja uma lição inicial, né, uma lição de desenvolvimento do aprendizado da divisão de compasso, ou futuramente quando a gente estiver tocando uma música. Então essa contagem ela não para e por enquanto vai seguir de maneira uniforme. O que é isso? Contagem de maneira uniforme. O tempo que eu gastar para contar do tempo 1 ao tempo 2, eu vou gastar do tempo 2 ao tempo 3 e do tempo 3 ao tempo 4. Do tempo 4 ao tempo 1, que estará iniciando o compasso seguinte, e assim eu vou continuar. Do tempo 1 para o tempo 2, para o tempo 3, para o tempo 4. Da mesma forma, sempre igualzinho. Eu não vou adiantar e não vou tornar lento essa contagem. Sempre de maneira uniforme. Futuramente a gente vai até aprender que tem variações no andamento. Mas, por enquanto, a gente está introduzindo nesse aprendizado rítmico, divisão de compasso. Então essa contagem para a gente agora, ela precisa ser de maneira uniforme. Já existem vários aplicativos que a gente pode estar baixando para o celular, né, que é o metrônomo. E esse metrônomo ele vai nos garantir uma contagem uniforme, bem contínua, né? Então, esses aplicativos eles vão nos orientar. Seguindo, vamos ver aqui um exemplo se a gente for usar a semínima. A semibreve tem 4 tempos, portanto a gente usa uma por compasso. A mínima tem 2 tempos, então a gente usa 2 por compasso, fazendo a soma, 2 mais 2, 4. A semínima, a figura já é desenhada dessa forma, cabeça, pintada e haste. Esta figura possui um tempo. Então, para preencher o compasso quaternário, obviamente, a gente vai precisar de 4. 1, mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4. Para encher mais um compasso, eu faço aqui uma barra. Então já temos 3 exemplos de divisão de compasso. Primeiro compasso, uma semibreve, que se prolonga em toda a execução do compasso. No segundo compasso, a gente já tem 2 mínimas, sendo uma nota executada no primeiro ao segundo tempo e a outra executada no terceiro ao quarto tempo. Já no terceiro compasso, a gente tem as figuras de semínima sendo executadas cada uma com um tempo, portanto, a primeira se executa no primeiro tempo do compasso, a segunda no segundo tempo do compasso, a terceira no terceiro tempo do compasso e a quarta no quarto tempo do compasso. Então, uma nota em cada tempo do compasso. Terminaremos os exemplos por aqui para que a gente possa entender pela execução que eu vou mostrar para vocês através do programa de edição de pauta musical. Então lá vocês vão poder ouvir e ler a nota que estará sendo executada. Mas, antes de finalizar, eu vou mostrar para vocês aqui o que a gente faz no final, para indicar que a escrita do exemplo, da lição, ou da música, ou de um trecho musical, chegou ao seu fim, que é o travessão ou barra dupla. Então, dessa forma aqui,
a gente tem uma representação que se encerra. Então, vamos ver exemplos de 3 lições com divisão de compasso quaternário. Numa, vai conter toda a escala musical, ou seja, o que a gente já estudou de escala, que é a escala de Dó. A gente vai ver lá as figuras de Dó a Dó com semibreves. No segundo momento, vamos ver com mínimas. E no terceiro momento, vamos ver com semínimas. Eu já vou deixar disponível também as digitações para violão, para teclado e para a flauta doce. E aí vocês vão poder estar executando junto com a lição que vai ser gravada. Então, estes foram os 3 exemplos de divisão de compasso quaternário. Dessa forma mais simples, por enquanto. Primeiro exemplo com semibreve, segundo exemplo com mínimas, e este último exemplo com semínimas. Observem bem na digitação de cada instrumento que eu disponibilizei, sendo teclado, violão e flauta, e posteriormente, quem for aprender algum instrumento diferente desses, a gente vai estar estudando também. O importante agora é esse pleno entendimento da divisão de compasso, da leitura das notas musicais e essa divisão rítmica que a gente aprende a partir de agora. Na próxima aula, eu já vou estar disponibilizando a prática ao instrumento em vídeo também. Então, um abraço e até lá!